Bem, pessoal, a gente mais uma vez dialogando com o chefe Renato, trazendo um especialista na área do INSS, na área da Previdência Social, né? A doutora Andresa Lira já está com a gente aqui, vai conversar conosco sobre os problemas que estão tendo aí nas fraudes do INSS, que foram os descontos indevidos de associações. Doutora, muito bom estar com a senhora conversando e a gente já participando desse momento importante de informação para o nosso público. Obrigada, chefe Renato, mais uma vez pelo convite de estar aqui esclarecendo a toda a população, a todos interessados, né, nesse assunto que chamou a atenção de toda a mídia, né, de toda a rede social, desses descontos da fraude do INSS, né, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas que foram vítimas e estão sendo vítimas, né, dessa fraude, desses descontos indevidos. Com certeza, doutora. Esses descontos indevidos, na verdade, são associações que são autorizadas pelo governo federal a atuarem junto à Previdência Social. Existem contratos específicos para cada atuação. As pessoas prejudicadas nesses descontos indevidos, eles têm direitos garantidos na questão tanto do ressarcimento como dos danos morais ou do prejuízo que possa ter tido? Sim, chefe. O que ocorreu, né, quando já existiam alguns descontos, diversas ações, né, nesse sentido, ações judiciais com trânsito em julgado, requerendo o reembolso desses valores, bem como indenização, né, pelos danos morais. Por quê? Porque são descontos que constam lá na aposentadoria, na pensão, mas que não foram autorizados, né, não consta, na verdade, a autorização desse segurado, né, desse aposentado, desses descontos. Então, como é uma cobrança indevida, ela dá o direito, né, do aposentado de requerer isso judicialmente. O governo ele tem falado de um estudo para devolver esse valor a quem foi prejudicado, né? Mas assim, ainda não existe nada concreto. O que se sabe é que foram suspensos, né? Essas cobranças foram suspensas. Quando iniciamos essa análise, né, até por atender vários aposentados, observamos esses descontos e aí ingressamos com ações com liminar, né, suspendendo essas cobranças. Mas hoje o governo já suspendeu de todas as pessoas, né, todos os aposentados que tinham esses descontos, que esses descontos eles vêm lá de 2023, algumas pessoas até antes mesmo, de 2023 já observam esses descontos lá na aposentadoria. Doutora, só entrando na justiça para receber esses valores indevidos? Chefe Renato, atualmente sim, né? Porque, como eu disse, o governo, apesar de dizer que estão fazendo um estudo para verificar a possibilidade de reembolso, mas ainda não existe nada concreto dizendo como vai ser reembolsado. Então, atualmente sim. Né? A não ser que aguarde uma decisão do governo, né, alguma manifestação do governo quanto a essa devolução. O que o governo colocou foi que a mensalidade, né, aquelas pessoas que foram cobradas do mês de abril, serão ressarcidas agora, né, do mês de maio, de um mês. Né? Então, assim, são pessoas que vêm sendo cobradas desde 2023, 2022. Então, assim, é um valor que apesar de ser irrisório... eu ia até perguntar agora, a questão do irrisório, mas quando se junta, o valor pode se tornar prejudicial, né? Então, assim, nós vimos aí cobranças de R$30, R$40, até R$70, R$80. Então, assim, são associações, confederações que realizam essas cobranças. E como o senhor bem colocou, foram autorizadas pelo governo, né? Foram autorizadas pelo INSS a ofertar essa cobrança, né, esse serviço. Eles colocavam essa cobrança, ofertando um serviço funerário, desconto de farmácia, né, quando na verdade a gente vê hoje que é uma fraude enorme, e tudo sem autorização. Com certeza. A gente entende que muita gente foi atingida. Qual a maior categoria de aposentados? Chefe, o que a gente mais vê é realmente aposentado por tempo de contribuição, por idade e pensionistas, né? Porque assim, aquelas pessoas que recebem também aposentadoria, né, por invalidez, mas aquelas pessoas que recebem o BPC,
Por exemplo, até agora não se tem, né, não pôde observar ainda essas cobranças, né? Mas assim, o que a gente precisa ficar atento quanto a essa análise, né, para verificar se existe ou não essa cobrança no seu salário. Existem os descontos indevidos e tem os devidos. Se a pessoa, nesse período, tiver sido cancelado pelo governo, como ele deve atuar? Chefe, é importante verificar essas cobranças, puxar através do aplicativo Meu INSS ou do site, né, do INSS, com a senha lá do Gov. Se não tiver a senha, né, pode fazer ou então até mesmo ir no INSS para conseguir uma senha provisória e puxar o extrato de pagamento. A gente só vai conseguir analisar se existe ou não essa cobrança lá no extrato de pagamento. Então tem a opção no próprio site ou no aplicativo de puxar esse histórico. Então o que a gente pede é para que as pessoas olhem de 2022 até agora, né, se existe essa cobrança. Então ela vem titulada Associação, Contribuição Associativa, alguns com nomes de confederações, né, associações realmente. Então, é preciso puxar esse extrato, né, e verificar se existe essa cobrança ou não, se existiu essa cobrança. Alguns, realmente, no momento em que estava lá realizando um empréstimo consignado, muitas vezes até assinou, né, e consentiu com essa cobrança. Então, como o senhor bem colocou, existem algumas cobranças, alguns descontos que realmente são devidos. Então, é preciso conversar, né, tentar puxar lá da memória se realmente assinou ou não assinou esse contrato. Tranquilo. Gente, a gente vai para os comerciais, já a gente volta conversando com a doutora Andresa Lira, que também é secretária da OAB Barreiros, aqui, que atua em todas essas... Foi eleita agora, né, doutora? Isso. E a posse dia 16 ou dia 15? Dia 16. Dia 16. Vamos lá, vamos fazer essa cobertura. Comerciais, já a gente volta. Bem, pessoal, voltando aqui, já falando com a doutora Andresa Lira, vamos conversar agora sobre a questão dos descontos indevidos, né? Ela já explicou aqui todos os procedimentos que devem ser adotados. Procure um profissional na área de direito previdenciário para que ele possa atuar aí na forma de defender seus direitos perante a Previdência Social. Gente, ó, é muita gente envolvida aí, está sendo descoberto um emaranhado de políticos, emaranhado de dirigentes sindicais, um emaranhado de associações, que isso só quem fez perder foi lá na ponta, que é o associado, o beneficiário do INSS. Então, isso para nós aqui, discursar é uma necessidade, dialogar é uma necessidade. Agora também é vergonhoso ver um governo que protege os mais vulneráveis, né, numa situação dessa, ter que procurar um profissional bom também para que seja feita essa defesa. Agora, que a gente levar isso na brincadeira, como, mas isso já vem de muitos anos, a gente não aceita isso, porque a gente sempre procura um profissional para falar sobre isso, debater sobre isso de uma forma bem clara e você possa entender. Doutora, a gente sabe que os reembolsos, a senhora falou de 30, 40, 50, 70, até 80 reais ou até mais. Quando eles vão ser reembolsados, ele vem com remuneração corrigida? Isso. Chefe, o que mais preocupa, né, tanto o profissional de direito, né, como realmente toda a população, é que o número de aposentados que sofrem esses descontos, né, tanto aposentado como pensionista, e não sabem que está sendo descontado, que não têm o conhecimento, porque muitos, por terem empréstimos consignados, já recebem aquele valor, né? Então, assim, a gente vê que o número que recebem um salário mínimo é muito grande. Então, ele observa lá que recebe tal valor, já com desconto do empréstimo consignado, mas não se atém de que ali veio 30 reais a menos, 40 reais a menos, que naquele mês talvez não sinta falta, mas juntando isso ao longo de 2, 3 anos, é um valor razoável e faz muita falta. Então,
esse valor, quando a gente pede o reembolso, tem que ser corrigido. Do mesmo jeito que, se o governo for reembolsar, né, que a gente não sabe se vai, porque isso aí, a conta tem que sair de alguém, né? Alguém tem que pagar a conta. Então, o que não pode é que nós, como contribuintes, realizamos esse pagamento, né? Mas alguém vai ter que pagar a conta. Então, quando a gente entra com processo judicial, a gente entra contra essa associação, contra essa confederação, para que eles reembolsem esse valor, né? E em busca de receber, né? A luta é grande, demora, na justiça é morosa? Chefe, assim, o que a gente tem visto é um esforço do judiciário, realmente, para tentar abarcar todos esses processos, né? Então, imagine 4 milhões e 4 milhões de processos, né, a mais. Então, fora as pessoas que ainda não sabem, que lá na frente terão o conhecimento. Mas, assim, não é um processo que demora muito tempo. Hoje nós temos juizados, né? E também existe a possibilidade de solicitar diretamente a essa confederação, a essa associação, até mesmo por meio de PROCON, né, dos PROCONs, o reembolso desse valor. Resta saber se eles vão fazer isso por livre, espontânea, voluntária, administrativamente, ou teria que ser judicial. Aí a pergunta que não quer calar, viu, gente? Ó, e, na verdade, tem os herdeiros. Teve muita gente aí que faleceram, né? Aí no período desses descontos indevidos. Como é que fica, doutora? É preciso verificar, né, se essa pessoa não tiver acesso, né, ao histórico lá de pagamento, é preciso verificar junto ao INSS se realmente existiu ou não, né, naquele recebimento lá do aposentado, do pensionista, se tinha esses descontos. Se tiver, os herdeiros legalmente constituídos podem ingressar judicialmente, requerendo sim essa devolução desse valor. Tranquilo. Gente, ó, como é importante a informação, como é importante o profissional do direito atuar nessa área, porque é o seguinte, eles vão levar vocês para o caminho certo, eles sabem os trâmites legais para chegar a ter o mais ágil possível na justiça. Doutora, vamos só resumir um pouquinho como é feito todo o trâmite, qual o primeiro passo, o segundo, o terceiro, para até chegar na vara que possa executar esse processo. Chefe Renato, o primeiro passo é verificar o extrato de pagamento, né? O extrato de pagamento ele pode ser obtido através do aplicativo do INSS ou do site do INSS. Então, e para as pessoas que não têm acesso, teria que comparecer a uma agência do próprio órgão, né? Então, é preciso verificar esse extrato, observar se existem esses descontos de contribuição associativa, né? Seja de confederação, de associação. Então, observar isso, puxar esse extrato retroativo, com data 2022, 2023, e observar se existe esse desconto. Se existir, né, é preciso solicitar, né, caso não queira procurar um profissional do direito, mas solicitar à própria confederação, associação, para tentar uma solução amigável, né, tentar uma solução administrativa. Se não conseguir, ou então quiser ir em busca, realmente, como eu disse, nós temos hoje decisões, inclusive, que condenam essas confederações e associações por danos morais, né, pela cobrança indevida, é um desconto indevido que ocorreu ali para o beneficiário do INSS. Tranquilo. Então, gente, ó, como ela falou, pode procurar os profissionais do direito ou diretamente as associações, mas estão tanto bloqueados na questão de receber, vai ser um transtorno imenso, então cabe você escolher e fazer o melhor caminho. Doutora, a Previdência Social é uma das instituições que, na verdade, cuida de uma demanda de pessoas totalmente em situação vulnerável, né? Esses descontos sendo totalmente indevidos, a gente acredita na justiça, né? Isso. E assim, lembrando que essas pessoas, né, elas têm direito ao acesso gratuito da justiça, então não precisam efetuar nenhum tipo de pagamento à justiça para ingressar, né? Então é preciso também deixar isso claro que não terá nenhum custo, né, desse ingresso com ação judicial.
Ou seja, os honorários serão... Não são os honorários, são as custas judiciárias que não serão pagas. Né? Honorários aí depende do contrato de honorários que é feito com os advogados. Isso. Tranquilo, doutora. Muito bom conversar com a senhora e mostrar para a sociedade. A gente vai voltar com outros assuntos com a doutora Andresa, o doutor Jason Lira, né, que é um casal que faz a diferença aí no direito em toda a região. Doutora, quantos escritórios? 3. Escritórios. Vamos falar um pouquinho. 3 escritórios: Barreiros, Maragogi, Alagoas e Recife. Isso. Aí, profissional, eles têm tempo aí para atender todos vocês em toda a região do estado de Pernambuco. Muito bom conversar com a senhora, suas considerações finais. Obrigada, chefe Renato. Esperamos, né, que o governo, junto com o INSS, dê uma solução concreta. Né? Como eu disse, a nossa preocupação maior são aquelas pessoas que não têm o acesso. Né? Inclusive já foi verificado que a maioria desses aposentados e pensionistas são da zona rural. Né? Então a fraude foi tão grande que ainda conseguiram verificar isso. Né? Eles foram diretamente aquelas pessoas mais vulneráveis. Então o que esperamos é que realmente as pessoas procurem o seu direito. Né? Um mês talvez não dê muita diferença, mas juntando um volume de 2, 3 anos é um valor considerável. Né? Então, esperamos que as pessoas possam buscar realmente em busca do seu direito. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Estamos aqui sempre juntos aí para poder levar à população informação com total credibilidade e também com confiança na gente. Procurem, a justiça está aí, os profissionais estão aí, basta você se interessar e procurar os direitos, porque todo mundo consegue. Forte abraço, doutora. Obrigada. Continue na programação.